Feliz sábado! Um feliz sábado a todos os nossos irmãos. Estendemos a todos um dia abençoado. Agradecemos a Deus por estarmos aqui. Ele nos despertou, ele nos trouxe para adorarmos. E continuando este momento da adoração, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com o nosso Deus? Nádia, você está nos ouvindo? Estou sim. Que bom. Bom dia. Que bom, minha Feliz princesa, sábado. seja bem-vinda. Um feliz sábado para você também, para a sua família. Neste momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos, continuando a adoração e vamos falar com o nosso Deus. Você pode dirigir a palavra de oração? Posso sim. Oremos. Nosso maravilhoso Deus, te agradecemos, te exaltamos, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de juntos estarmos aqui, nesta sala de consagração, buscando a Tua presença. Que alegria, Senhor, poder partilhar com este grupo esse momento de estudo da Tua Palavra, de busca daquilo do Teu ideal, daquilo que Tu projetaste para o Teu povo nesses dias, onde Tua volta está tão pertinho, Senhor. Muito obrigada. Essa mensagem tão especial que é o Teu Evangelho eterno. Ó querido Deus, Tu conheces as nossas necessidades mais íntimas. E neste sábado em que queremos, Senhor, começá-lo assim de uma forma mais pertinho de Ti, mais íntima contigo, venha, ó Pai querido, saciar cada alma, cada um que está buscando a Tua presença pelo propósito da eternidade. Abençoa nossas famílias, Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão se recuperando de algum problema de saúde, aqueles que estão ansiosos por ter a sua mente esclarecida de todos os pontos necessários para se preparar para a Tua volta. Te pedimos, ó Deus, que a Tua misericórdia se derrame sobre nós em forma do Teu Espírito Santo. Precisamos dele, Senhor, para viver cada dia, cada momento ao Teu lado. Portanto, nesse momento, estamos nos entregando nas Tuas mãos. Venha, ó Deus, fazer a obra milagrosa de transformação em nós, tão necessária e tão importante. E conforme Tu prometeste, Senhor, queremos estar com o nosso coração dispostos a viver a Tua verdade, pelo poder do Teu Espírito, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deu certo? Amém. Glória a Deus. Nádia, minha querida, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que o Senhor nos abençoe ao estudar a Tua palavra. Tá aparecendo? Obrigada, queridos irmãos. Nesse momento que hoje parece que a minha filha me ajudou para a gente colocar a tela cheia. Espero que vocês estejam vendo direitinho para acompanhar nosso estudo de hoje. Sendo um sábado, né? Um dia tão bom de poder começar mais cedo na presença de Deus, reunidos aqui. E eu só queria confirmação, por favor. Está todo mundo vendo a tela cheia? Tudo certo? Está excelente, minha querida. A tela está cheia, está ótimo. Muito obrigada, viu? Então, ontem nós começamos esse estudo, né, o estudo da Palavra de Deus sobre os 144.000, Apocalipse 7, que vem nos dando, nos mostrando em que tempo estamos vivendo e a importância desse tempo para a salvação de todos nós. E não somente isso, na vindicação do nome de Deus diante do universo. Apocalipse 7 começa os seus versos dizendo que Deus está segurando os ventos da terra, que Deus está acompanhando os acontecimentos e, sobretudo,
ele está dominando os acontecimentos para que a destruição do inimigo que pretende destruir a humanidade seja segurada, os juízos de Deus sejam segurados até que se cele na fronte os servos do Deus vivo. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia agora e passarmos mais uma parte desse estudo, né, importante, que nós vamos alongá-lo até amanhã, mas eu queria que você acompanhasse comigo, por favor, com a sua Bíblia aberta. Apocalipse 7, verso 3 e 4 nos diz assim, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo, do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ontem nós vimos sobre o grande campo de batalha, que é a nossa mente, disputada pelo inimigo que quer nos destruir, bloquear a nossa capacidade mental de nos conectar com Deus. Por outro lado, todas as forças celestiais foram-nos enviadas, foram-nos concedidas bondosamente pela misericórdia de Deus. Até mesmo o seu próprio Filho foi enviado para a terra, para, como ser humano, vencer o pecado e nos habilitar, através do seu Espírito, a nos tornarmos filhos de Deus, restaurando em nós a imagem do Criador. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, com caráter perfeito, com um propósito perfeito, Ele nos deu as condições de um desenvolvimento pleno por toda a eternidade. Digamos que um desenvolvimento ilimitado, porque Deus é ilimitado. Então, o conhecimento desse Deus ilimitado nos faria cada vez mais resplandecer a sua glória. Porém, o pecado interrompeu, né, esse processo, nos afastando de Deus. Porém, o trabalho de Deus agora, nesses últimos momentos da história da humanidade, antes da destruição completa desse planeta, a Bíblia diz que é selar nas frontes os servos do nosso Deus. Então, ontem a gente viu que essa fronte, que é o nosso lóbulo frontal, a nossa mente, tem que estar disponível ao trabalho de Deus, que depende de nossas escolhas, para que a nossa fonte seja, então, selada com o selo de Deus, como Ele sendo nosso Deus, sermos propriedade de Deus, nós sermos marcados aqui nessa terra como realmente uma geração, um grupo de pessoas remanescente que conservam o conhecimento de Deus e a verdadeira adoração. Daí eu sou educadora, sou professora, e mais que isso, eu sou mãe, né? E dentro desse estudo dos 144.000, eu vi a importância de ressaltar um pouco mais a respeito da nossa vida, digamos assim, de como dedicamos o nosso tempo e como preparamos a nossa vida diante de Deus. Isso não pode escapar do nosso trabalho do lar. Não o mundo será destruído. Pessoal, tá mudo ou é só o meu? Realmente eu não estou ouvindo. Eu estou só aguardando um pouquinho, mas
Nádia, você está nos ouvindo? Vou mandar uma mensagem para ela. Nádia, ficou mudo, nós não estamos te ouvindo. Pode ser a internet. Nádia? O microfone Aqui, gente, está desculpa. fechado. Isso, Abri estamos te agora. É ouvindo. porque... Isso, desculpa, é que caiu a internet e a tela do Zoom sumiu, aí eu não sabia onde achar, mas fui socorrida. Muito obrigada, desculpa. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não, nós Vocês estamos estão vendo vendo a tela você cheia? agora. Então, vamos voltar aqui. O que eu faço aqui rapidinho? Não, aqui não tem jeito, tem que ser a Nayara, porque não Então, está chama aparecendo. Não, mas é que tem que aparecer aqui, otimizar aqui. Não, peraí, só um pouquinho. a tela. Ah, eu tenho Eu que sei, colocar cria o seu primeiro. PowerPoint. Cadê? Abre aqui, ó. Vamos ver. Aqui Fica não só tem um nada a ver. Tá vendo? Não tem nada a ver. É que passou aqui agora, aqui não tá o PowerPoint. Tá aqui. Vamos ver se... Não, mas é que tem que abrir lá no Zoom a apresentação de tela. Porque senão não chama ela. Bom, então, enquanto isso, nós vamos conversando aqui a respeito disso. Então, ontem a gente estava falando que o objetivo de Satanás é obscurecer a nossa mente, para que nós não tenhamos condições de desenvolver espiritualmente, de estar conectado com Deus. E um principal alvo hoje de Satanás são os nossos filhos, são a nova geração, aqueles que estarão, né, se desenvolvendo até a volta de Jesus. Porque nós, digamos assim, talvez a gente possa enfrentar os dias de maior tribulação, ou não, ou pode ser os nossos filhos, né? Dependendo do tempo que resta, que é pouco, com certeza, mas não sabemos quantos de nós estarão ali vivenciando essas cenas finais da nossa história, mas sabemos que os nossos filhos têm maior possibilidade de vivenciar essas cenas finais. Então, eu queria colocar para vocês aqui uma... Vocês estão vendo a tela cheia? Estão vendo a tela cheia agora? Já está mostrando aqui, já, que está só aguardando a internet aí, porque aqui está dizendo, iniciou compartilhar a tela cheia. Pronto. Ok. Ok, muito obrigada. Então, eu gostaria que vocês lessem comigo essa citação importante que fala a respeito do nosso papel, não somente de educar o nosso próprio caráter, mas de educar essa nova geração, de educar os nossos filhos, educar os nossos jovens, para que eles possam estar preparados para essas cenas finais da história da humanidade, tá bom? Então, aqui diz assim, ó, não há agora tempo para encher a mente de teorias do que se chama popularmente educação superior. O tempo votado, aquilo que não tende a tornar a alma semelhante a Cristo, é tempo perdido para a eternidade. Olha só que declaração forte, né? O tempo votado, aquilo que não tende a tornar a alma semelhante a Cristo, é tempo perdido para a eternidade. Não nos podemos permitir isto, pois cada momento se acha pleno de interesses eternos. Agora, quando se acha prestes a começar a grande obra de julgar os vivos, ou seja, estamos no final do juízo investigativo, né? Deixaremos que se apoderem do coração ambições profanas, levando-nos a negligenciar a educação exigida
para satisfazer as necessidades nessa época de perigo? Em cada caso, deverá ser tomada a grande decisão de recebermos o sinal da besta e da sua imagem, ou o selo do Deus vivo. Compreendem o momento que a gente está vivendo? Estamos prestes a começar o juízo dos vivos, o fechamento da porta da graça, logo depois, em seguida, né? Então, estamos numa época de perigo. E diz aqui, em cada caso deverá ser tomada a grande decisão de recebermos o sinal da besta ou o selo do Deus vivo. E agora, quando estamos no limiar do mundo eterno, no último momento ali, na fronteira da eternidade, que pode ser de tanto valor para nós como sermos encontrados leais e fiéis ao Deus do céu? Que devemos prezar mais do que a sua verdade e a sua lei? Que educação pode ser provida aos estudantes em nossas escolas, que seja tão necessário como o conhecimento de que dizem as Escrituras? Sabemos que há muitas escolas que oferecem oportunidades para a aquisição do conhecimento em ciências, mas desejamos alguma coisa mais que isso, mais elevada do que a ciência humana, mais elevada do que os estudos das grandes universidades, mais elevada do que o curso superior mais respeitado ou renomeado aqui nessa terra. Olha só o que diz: a ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser profundamente gravada na alma e não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. A mensagem do terceiro anjo é a verdade, luz e poder, e apresentá-la de tal maneira que cause as devidas impressões no coração. Eis o que deve ser a obra de nossas escolas, eu diria, de nossas famílias também, bem como de nossas igrejas, do professor, também, como também do ministro, do pastor. Os que aceitam o lugar de educadores, nós pais, inclusive, devemos prezar mais e mais a vontade revelada de Deus, tão clara e impressivamente apresentada em Daniel e Apocalipse. Opa, pode falar. Vocês estão ouvindo direitinho? Acompanhando? Estamos sim. Ok. Então, entenderam aqui, eu ressaltei aqui na tela a parte principal do texto. A ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser tão profundamente gravada na alma que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. Então, aqui está nos mostrando uma necessidade de priorizar a verdadeira educação. O que é a verdadeira educação? Segundo o texto aqui, é uma verdade que faz parte da mensagem do terceiro anjo e que, para mim, como educadora, assim, me trouxe um grande significado para todo o resto daquilo que eu estudava. Eu digo que nessa verdade da verdadeira educação, que é um processo de reabilitação da mente humana para ser gravada nela a imagem de Deus, para ser gravada nela, restaurada nela o caráter de Cristo, envolve aí, deu sentido para mim, para a mensagem de saúde, que muitas vezes eu era resistente, a mensagem do santuário, a mensagem da salvação em geral, o sentido até das reformas que a Bíblia propõe, que o Espírito de Profecia propõe, tudo isso fez sentido nesse contexto de que nós estamos sendo reeducados a vivenciar os princípios de Deus. Essa reeducação não envolve só eu pessoalmente, individualmente, mas eu e minha família, eu e a minha igreja, eu e a minha escola, eu e todo o sistema da igreja adventista do sétimo dia deve estar voltado para essa ciência de Deus, a ciência da verdadeira educação. E o que isso tem a ver com a questão dos 144 mil? A gente viu aqui que se a gente não entender bem essa ciência, e se a gente não tiver esta ciência gravada na alma de forma tão profunda que ela não possa ser apagada pelos erros e enganos que estão ao nosso redor, a gente corre o risco de
termos a nossa mente selada pelo sinal da besta, em vez de pelo selo de Deus vivo. Como isso se procede? Vejam só, muitos jovens, eu coloquei esse parêntese aí porque o contexto vem falando desses jovens e tem no início. Muitos jovens têm a mente cheia de tolices. Sua conversa não passa de um falar vazio e frio. Tem ouvidos aguçados para a música e Satanás sabe quais são os órgãos estimular para animar, cativar e encantar a mente, de modo que Cristo não seja desejado. Então, aqui está falando que muitas vezes a mente jovem, dos nossos jovens, estão envolvidas com coisas supérfluas tão grandemente que a sua fala transmite isso. Isso, infelizmente, é uma grande verdade. Não são todos, mas grande parte. E diz aqui que a questão da música, né? Em outras passagens do livro Eventos Finais, diz que ela se tornaria um laço, porque estimularia órgãos que seriam animados e prejudicariam o desenvolvimento da mente, de forma que a mente não deseje a Cristo. Irmãos, isso tem sido uma polêmica em muitos casos, mas no nosso meio tem acontecido muito disso, até mesmo dentro da igreja. Nossos jovens estão envolvidos, nós muitas vezes envolvidos com estimulantes em geral. A música foi citada aqui como um dos estimulantes que aguçam as paixões baixas e tiram Cristo da nossa mente, tiram Cristo do nosso desejo, do nosso coração. Temos aí a alimentação, por exemplo, existem alimentações estimulantes que também causam esse efeito. E muitos outros hábitos que podem nos prejudicar nessa questão. Agora está falando dos jovens, por quê? Olha só esse conselho aos pais. Eu coloquei essa imagem para ressaltar qual é o objetivo desse verso. Mente vazia é a oficina do diabo. Pais, são vocês que haverão de decidir se o espírito dos seus filhos se encherá de pensamentos enobrecedores e de sentimentos viciosos ou de sentimentos viciosos. Não devem conservar desocupada a sua mente ativa. Por quê? Unicamente contidos princípios corretos podem excluir maus pensamentos. A não ser que os pais plantem no coração dos filhos as sementes da verdade, o inimigo semeará o joio. A instrução boa e sã é o único preventivo contra as más conversas que corrompem os bons costumes. A verdade protegerá a mente das intermináveis tentações que terão que ser enfrentadas. Então, aqui está dando o antídoto contra os enganos. Se nós, como pais, prepararmos o nosso lar, os nossos filhos, de preferência desde muito cedo, com a verdade, com a palavra de Deus, incutindo em sua mente o amor de Deus, o respeito ao Criador e à sua lei, tudo isso vai proteger os nossos filhos, nossa família, de sermos enganados, enredados pelas armadilhas do diabo, pelos enganos do mal e das tentações que terão que ser enfrentadas cada vez que o tempo vai passando, elas vão aumentando, piorando, mas eu queria que você confirmasse isso na sua Bíblia. Aqui, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 em diante. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 em diante. Então, diz aqui, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e também serão por frontal entre os teus olhos, e as conservarás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Essa lei, né? Esse conselho de Deus está dentro da lei, chamamos de lei aqui toda
toda essa parte que fala sobre a obediência, os conselhos que Deus deu a Israel desde os tempos passados. Aqui mostra como que nós, pais, podemos conservar o conhecimento de Deus vívido na mente dos nossos filhos, real na vida dos nossos filhos. Primeiro ponto, no versículo 5 diz que nós, pais, precisamos amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todas as nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. Então, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Então, se nós, como exemplo, né, como modelo, refletirmos este amor, este grande amor de Deus, esse grande amor por Deus, nós colocaremos primeiramente na nossa agenda esse momento com Deus, essa prioridade às coisas de Deus, essa valorização à palavra de Deus, compreende? E, ao ver isso, nossos filhos terão, a maior força transformadora, que é o modelo, o exemplo pessoal dos seus pais, que são as figuras de autoridade mais importantes enquanto pequenos. E diz mais aqui, que nós devemos inculcar isso aos nossos filhos. Como que eu vou inculcar isso aos nossos filhos numa geração como essa? Diante de tantos desafios educacionais, onde as pessoas estão envolvidas com outros interesses, onde as tentações ficam cada vez mais intensas ao redor dos nossos filhos, distraindo a atenção deles em relação às coisas de Deus. Como que eu posso fazer isso? Aqui está dizendo que devemos primeiramente, né, colocar isso em prática, junto com os nossos filhos, inculcando, diz assim, andando pelo caminho, versículo 6 diz assim, versículo 7, né? Falarás assentado em tua casa. Então, quando nós estivermos em reunião com nossos filhos, nossas palavras devem ser baseadas naquilo que é a verdade de Deus, naquilo que encanta o nosso coração, que está tomando conta de nossas energias, que é o amor a Deus. Isso deve ser expressado nas nossas palavras, nas nossas maneiras. E diz mais, né? Andando pelo caminho, ou seja, nossos filhos devem nos acompanhar nas atividades do dia a dia, ouvindo de nós cânticos de louvor, ouvindo de nós palavras de graça, palavras de esperança, palavras de ânimo, palavras que lhes digam que o céu é importante, que Jesus é importante na sua vida, que tudo aquilo que realmente te alimentou no seu momento devocional pessoal, na sua comunhão com Deus, é o que te motiva durante todo o restante do dia. E ainda diz mais, ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, nós também devemos fazer o culto familiar. De manhã, ao levantarmos, reunir a família e diante do altar do Senhor, abrir a sua palavra, abrir o coração em oração, apresentar os nossos filhos diante do Senhor e fazer um momento de verdadeira adoração. Assim como ao levantar, também ao deitar. Se esse procedimento, todo esse, de 5 a 9, desde cedo, né, nossa família estiver envolta da palavra de Deus, no procedimento dos pais, no exemplo destes em relação ao amor a Deus, na vida devocional, no dia a dia do trabalho, na companhia, no companheirismo familiar, e ainda diz mais aqui, até a casa, né? Os umbrais das portas, as coisas que a casa né, pode mostrar por dentro e por fora, nossos bens, nossas ambições devem revelar toda essa palavra de Deus, todo esse amor a Deus. E isso vai educar os nossos filhos nesse caminho com firmeza. Isso é verdadeira educação. Então, não envolve somente aquele momento em que a criança vai estudar lição. Não envolve somente aquele momento em que nós vamos para a igreja e lá tem o sermão do pastor ou o sermão do pregador. Não envolve somente aquela vida religiosa separada do dia a dia. Não. Aqui está falando que a verdadeira educação deve envolver todo o nosso ser e deve envolver toda a nossa rotina, nossas escolhas diárias, nossa diversão, nossa alimentação, nossa vestimenta, nosso procedimento, nossa maneira de falar. Tudo isso vai educar a nossa nova geração. Isso não somente em casa, mas como citou na passagem que lemos ali, no livro
Conselho sobre Educação, diz lá que a nossa escola, a nossa igreja e a nossa casa deve apontar essa verdadeira educação. Olha só, Satanás está em atividade na família. Olha, sabe onde está essa passagem que eu tirei do livro Grande Conflito? Satanás está em atividade na família. Aí a gente pode pensar, deve ser nas famílias lá de fora da igreja. Olha só, sua bandeira tremula mesmo nos lares que se professam cristãos. Há invejas, suspeitas, hipocrisias, separação, emulação, contenda, traição dos santos legados, satisfação das paixões. Todo o conjunto de princípios e doutrinas religiosas assemelha-se a uma massa vacilante, prestes a ruir. Será que isso acontece nos nossos lares? Queridos, infelizmente, isso é uma realidade. Nós, como família pastoral, temos enfrentado todos os dias essa situação, pessoas que nos procuram, que nos lamentam, né, pelas situações de seus lares, pela perda dos seus filhos, da igreja, e muitas outras situações complexas, que infelizmente mostram a existência dessas coisas no lar. Mas às vezes você diz, não, mas no meu lar não tem disso. Mas olha só qual é a porta de entrada para esse tipo de problema, né, que faz com que os princípios das doutrinas religiosas sejam vacilantes no nosso lar. Os mais vis dos criminosos tornam-se frequentemente recebedores de atenções, dá-se grande publicidade ao seu caráter e crimes. A imprensa publica as minúcias revoltantes do vício, iniciando desta maneira outros na prática da fraude, roubo e assassínio. E Satanás exulta no êxito dos seus planos infernais. Isso aqui é só um resumo, que eu peguei as reticências, mostram que eu fui tirando parte do texto, mas é longo. Esse texto está no capítulo que chama-se assim, o maior perigo para o lar e a vida. Está no Grande Conflito. Um dos livros mais importantes, nós, como adventistas, precisamos ler, estudar esse livro, né, o livro de Ellen White. E esse livro, ele mostra como que as armadilhas de Satanás seriam terríveis nesses últimos dias e como nós deveríamos enfrentá-las. Esse capítulo, especialmente, fala justamente o maior perigo para o lar e a vida. Mostra como que nossos lares estão correndo perigo, como nós, como pais, podemos enfrentar esses perigos. Leia, não deixe de ler. Leia esse capítulo importante. E aqui está falando da imprensa, está falando da mídia, né, que traz, infelizmente, todos esses princípios contrários à palavra de Deus, traz para dentro dos nossos lares. Primeiro, traz com imagens, com histórias fictícias, ou com sugestões, né, de muitos outros interesses, às vezes as redes sociais, às vezes essas séries, filmes, e muitas coisas, infelizmente, até mesmo em coisas religiosas, nós vemos a contradição dos princípios. Isso tem invadido nossos lares de tal forma, tem sido enfatizado até nos noticiários, os crimes, a maldade, as coisas ruins que têm influenciado a nossa vida para longe de Deus, para longe dos princípios de Deus. E acaba que Satanás exulta nos seus planos infernais quando ele tem essa porta aberta dentro dos nossos lares. Eu queria que você pensasse, será que no seu lar, assim como no meu lar, ainda tem essas janelas do inimigo, essas bandeiras do inimigo tremulando no meu lar, trazendo perigo à nossa vida cristã? Queridos meus, eu tenho dois filhos jovens, né? Uma menina de 21 anos, missionária, envolvida, que graças a Deus ela já aprendeu a pregar essa mensagem poderosa, né? Do selamento, do Apocalipse. Ela tem alguns grupos que ela estuda o Apocalipse com outros jovens, outras pessoas, porque aprendeu a amar isso. Porém, eu tenho um menino de 18 anos que é um desafio para mim, que ele tem vacilado muitas vezes. Infelizmente, a nossa dificuldade maior é concorrer com essas tentações do inimigo. Todos os dias a gente faz culto de manhã e de noite com eles. Todos os dias. Ressaltamos as verdades. Desde a época em que essas verdades foram mais profundas para nós, mais claras para nós, tem mais ou menos uns 7 anos que isso aconteceu,
que a gente se despertou melhor, principalmente para a doutrina da verdadeira educação, a verdade da verdadeira educação, a gente modificou tudo da nossa casa, modificamos a nossa alimentação, mais ainda, modificamos o nosso lugar de morar, hoje a gente mora numa chácara, modificamos a nossa maneira de estudar a ciência, né? Eles fazem, minha filha faz faculdade de nutrição, meu filho terminou o ensino médio agora esses dias, e eles estudaram um pouco, uma parte desse tempo estudaram conosco em casa, para que nós pudéssemos tirar um pouco as influências externas. Mas é desafiador para toda a família, para todo pai e mãe, e vô, que se preparam a sua vida e que querem preparar a sua família para o reino de Deus. E Satanás tem feito muitas armadilhas, e a gente precisa estar atento de como vencer essas questões. Olha, perturba-me ver entre as famílias observadoras do sábado, revistas e jornais que contêm histórias seriadas, as quais não deixam espaço para o bem na mente das crianças e dos jovens. Sem comentários, né? Tenho observado aqueles cujo gosto pela ficção foi assim cultivado. Tiveram o privilégio de ouvir a verdade, de familiarizar-se com as razões da nossa fé, mas chegaram aos anos mais avançados, destituídos da verdadeira piedade e religião prática. Infelizmente, isso tem sido uma realidade de muitos jovens. Os leitores de ficção estão tolerando um mal que destrói a espiritualidade, obscurecendo a beleza das sagradas letras. Então, vejam aqui, isso aqui está no livro Fundamentos do Lar Cristão, tá? E também no livro Lar Adventista. Então, ali está mostrando para nós o perigo dessas histórias fictícias. Aqui fala de leitura, mas a gente sabe que hoje tem muito, muito mais do que leitura, né? Nós temos as imagens, nós temos os vídeos, nós temos tantas coisas que nos envolvem, as redes sociais. Tudo isso tem obscurecido a beleza das Sagradas Letras, destruído a espiritualidade. E como conter todo esse mal, né? Desde pequenos, desde novos, procurarmos vivenciar o que a palavra de Deus diz, né? Amar a Deus e incutir esse amor nos filhos desde pequenos. E quando já estão grandes? Queridos, a luta continua. Precisamos crer nas promessas de Deus e buscá-la incessantemente. Orar, o poder da oração é muito grande. Pedir socorro dos céus para que nós possamos ajudar os nossos jovens. Se você ainda não tem filhos ou não tem filhos pequenos, já são todos adultos, ore pelos seus filhos. Se você pode influenciar a vida de outros jovens na igreja, na escola, faça isso, porque a educação dessa geração é importante para que recebam o selo do Deus vivo em vez do sinal da besta. Filipenses 4:8. Essa passagem é muito conhecida, mas dá os princípios para nossas escolhas do que alimentar a mente. Seja nós, qual a idade que tivermos, grandes, pequenos, adultos, diz aqui que aqui está, né, os princípios que devem reger as nossas escolhas em relação àquilo que alimenta a nossa mente. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, quando nós formos escolher qualquer tipo de alimentação para nossa mente, qualquer um, a gente deve usar esses critérios. É verdadeiro? Ou seja, não é fictício? Não é falso? É respeitável? Não tem nenhuma insinuação de impureza ou de mal? É tudo que é justo? Não tem nenhuma insinuação de desonestidade, de jeitinho brasileiro, de certos enganos? Tudo que é puro, né? Pureza de alma. Tudo que é amável, que não é deseducado, que não é grosseiro, que não insinua ali um enfrentamento da autoridade dos pais ou outras autoridades, tudo que é de boa fama, tudo que, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento. Então, aqui exalta os princípios cristãos, os princípios do caráter de Cristo, e isso deve ser o que ocupe os nossos pensamentos. Não nos iludamos. Agora, Gálatas, só um pouquinho mais antes. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Deixa eu ver aqui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso é uma lei. É uma lei que se aplica à natureza, se aplica à natureza moral, à natureza espiritual, à natureza física, qualquer uma das dimensões do ser humano. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Ponto. Não podemos nos enganar. Temos que colocar na balança hoje o que alimenta a nossa alma, a nossa vida, os nossos filhos, a nossa família. E aquilo que pesar mais, isso vai prevalecer. Não adianta pensarmos assim, eu sei que é verdade, eu sei que Deus é verdade, que a palavra é verdade, que o sábado é verdade. Mas se eu alimento com outras coisas que não são verdadeiras, que não fazem parte dessa verdade, vai ser radical, mas é verdade. Isso vai pesar no final, é a colheita que vai ter. Compreenderam? Então, é importante nós pensarmos em tudo que envolve a nossa vida. Aquilo está preparando a minha mente e a mente da minha família para receber o selo do Deus vivo? Essa é a pergunta. Segunda parte do nosso estudo de hoje, não vamos demorar, não, vamos acabar daqui a pouquinho, porque eu sei que hoje nós temos outros compromissos. É sobre as vestes brancas dos salvos, né? Continuando aqui o nosso estudo de Apocalipse 7, versículo 9 até o 14, fala aqui da grande multidão. Diz aqui, versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e o ancião e os 4 seres viventes, e ante o trono, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria e ações de graças e honra e poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tornou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele então disse: estes são os que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Queridos, essa passagem que nós lemos fala aqui da grande multidão de salvos, com palmas nas mãos, que estarão adorando a Deus diante do seu trono. Fala que a grande multidão se refere a todos os salvos, né, encontrados lá diante do Senhor, naquele dia de recepção, de alegria, onde a gente vai comemorar a salvação de Cristo. Esse grupo estará vestido de vestidura branca, mas também diz aqui que o grupo dos 144 mil também estarão vestidos de vestiduras brancas, né? E são ressaltados ali. Não, esse grupo aqui, passaram pela grande tribulação, aqueles que viveram esses últimos momentos da história. E diz: esses lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Querido, que importância tem essas vestes brancas ressaltadas em vários pontos aqui dessa passagem? Que importância tem isso para a nossa vida hoje? E compreender isso, digamos que é o Evangelho Eterno. É a base do nosso Evangelho Eterno que a gente precisa compreender e que está confuso no mundo religioso ao nosso redor. Apocalipse, capítulo 19, versículo 4 a 8, nos diz o que são essas vestiduras. E os 24 anciãos e os seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: aleluia, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando: dai louvor ao nosso Deus e todos os seus servos, e os que temeis
pequenos e grandes. E então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de águas, com fortes trovões, dizendo: aleluia, reina o Senhor. Aqui está descrevendo a mesma cena de Apocalipse 7, né? Então, glorificando a Deus a salvação. O versículo 8: depois lhe foi dado vestir-se de resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, desconectou? Como é que tá? Todo mundo certo? Espero que sim. Porque apareceu uma mensagem aqui que a internet estava com problemas. Então, como eu estava dizendo aqui, essas vestiduras brancas são atos de justiça dos santos. É a transformação do caráter do ser humano, que agora revelará o caráter de Deus. E essa veste de justiça, todos nós teremos que estar vestidos ao chegarmos à eternidade. Vamos ver como que isso se procede. Zacarias capítulo 3. Como que acontece essa vestimenta na vida do cristão? Zacarias, ele dá um exemplo muito, muito claro, muito vívido, né, de quando Josué, que é um sumo sacerdote, ele se apresentou diante de Deus. E ele foi acompanhado, infelizmente, pela acusação de Satanás. Mas aqui demonstra, nesse episódio, como que Deus trabalha diante dessa lavada, dessa transformação das vestes. Capítulo 3, versículo 1. Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor te repreenda, que escolheu a Jerusalém, ele te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Vejam que Satanás está presente na cena, acusando, né, opondo a salvação de Josué. Ora, versículo 3, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Josué era culpado ou inocente? Nesta cena aqui, ele estava com vestes sujas, ele era culpado. É diante de um juízo aqui, Josué estava sendo acusado por Satanás, e ele realmente era culpado. Mas veja só, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Justificação. Perdão. E Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Olha só que beleza. Ele tirou as vestes sujas de Josué e vestiu-lhe com finos trajes. E disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali e apresentou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre esses para que ali se encontram. Então vejam aqui que nessa ilustração Deus faz duas coisas: perdoa. Ele se opõe a Satanás, ele coloca Satanás longe da situação, diz: esse aqui, Josué, é um tição tirado do fogo. Ou seja, Deus salvou essa alma. E mais, ele tirou as vestes sujas, colocou as vestes limpas e disse: você está perdoado e você agora está com vestes apropriadas, né? E agora ele estava habilitado a andar nos estatutos e nos mandamentos de Deus. Então, vamos continuar entendendo aqui. Eu coloquei essas duas imagens porque é o que demonstra essa compreensão, né, algumas vezes enganada, de como que Deus faz a justificação do pecador. Então, com esse exemplo de Josué, Deus sobrepõe sobre as vestes sujas dele a sua veste de justiça, ou retira-lhe as vestes sujas e coloca as suas vestes de justiça.
eu queria dizer uma coisa, irmãos. Redenção é perdão dos pecados. Sim, com certeza. Jesus, quando morreu na cruz, ele nos concedeu o perdão de toda a nossa vida pecaminosa. Seja o maior pecado do mundo, Deus perdoou e sofreu em sua própria carne a dor dessa transgressão da lei. Porque Deus, como justo, ele não poderia apenas passar a mão por cima do pecado. Se fosse assim, se a lei fosse invalidada a tal ponto que Deus pudesse fechar os olhos para o pecado, Jesus não precisava ter vindo morrer na cruz. Porém, ao Jesus morrer na cruz, ele nos provou a perpetuidade da lei e a necessidade de penalizar o pecado, né? E o pecador vai ser perdoado porque Cristo sofreu a pena no lugar dele. Então, ele retira o pecado, liberta do pecado e coloca sobre o pecador agora o seu manto de justiça. Então, redenção é perdão dos pecados, sim, porém a transformação do coração. Isso é justificação pela fé. Isso faz parte da mensagem do terceiro anjo, é o cume da mensagem, é o poder da mensagem, é justificação pela fé. A parábola das bodas, vocês conhecem, a gente não vai ler toda ela, mas diz aqui que quando o rei chamou todos os seus convidados para as bodas, ele enviou convite para os mais indignos pecadores, os mais indignos convidados, e todos foram levados à sala do banquete. Porém, quando esse rei foi revisar a sala do banquete antes de começar as bodas, ele encontrou um que não tinha vestido as suas vestes nupciais. Disse, nossa, mas que injustiça, né? Esse rei vai penalizar o homem, coitado, ele não tem vestes nupciais. Mas o Espírito de Profecia diz na parábola de Jesus que este homem não tinha desculpa, porque o rei deu as vestes para todos os convidados. Porém, esse convidado não aceitou vesti-la. Olha o que está comentado no livro Parábolas de Jesus. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dada à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, conforme a gente leu em Apocalipse 19. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, está em Efésios. O linho fino, diz a Escritura, é as vestes de justiça dos santos, os atos de justiça dos santos. A justiça de Cristo e o seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos assim como Salvador pessoal. Compreende? Primeiro, todo o nosso passado é apagado. Todos os nossos pecados são perdoados. Estão me ouvindo? Sim, né? Alô, estão me ouvindo? Sim. Ok, obrigada. Então, todos os nossos pecados são perdoados. Toda a nossa vida errada é apagada. E Jesus Cristo escreve lá do lado, perdoado pelo sangue do Senhor, pela substituição do sofrimento, da pena do pecado que ele sofreu em nosso lugar. Mas, ao nos sujeitarmos a Cristo, diz aqui o livro Parábolas de Jesus, nosso coração se une ao seu. Agora há uma união do nosso coração ao seu. Nós passamos a amar a Cristo porque Ele nos amou primeiro. E a nossa vontade emerge na sua vontade. O nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Vivemos a sua vida. Isso é o que significa estar trajado com vestes de sua justiça. Compreenderam? Não somente aceitar esse perdão, mas amá-lo. E por amor a Cristo, nos unirmos a Ele. Diz aqui, quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido das folhas de figueira, como foi o exemplo, né, de Adão e Eva, não a nudez e deformidade do pecado, mas as suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Então, a redenção, a salvação em Cristo, a justificação de Cristo sobre nós, é mais do que um perdão, é transformação. Ele vai nos ensinar a vivermos uma perfeita obediência à sua lei.
Isso ele vai transformar o nosso coração. É como a gente leu ontem, Hebreus, capítulo 10, diz que ele escreve no nosso coração a sua lei. E passamos a amar a lei de Deus, amar a Deus e viver o nosso dia a dia ligado com Ele. Se nós estarmos ligados com Ele, nós venceremos o pecado. Isso está claro na palavra de Deus. Isso não podemos dizer, não, é porque agora a gente vai viver se arrastando no pecado, até que Jesus venha num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados nisso que a Bíblia está, que a palavra de Jesus, o Espírito de Profecia, está descrevendo. Não, queridos. Esse processo é hoje. O processo da santificação começa num dia em que a gente se converte a Cristo. Romanos capítulo 8, abra a sua Bíblia, para que nós possamos confirmar. Tá? Romanos, capítulo 8, versículo 5 até o 10, diz assim: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a luz, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Compreenderam? Viver em Cristo é submeter-se ao Espírito Santo de Deus. E ao submetermos ao Espírito Santo de Deus, vivemos uma vida que agrada a Deus. Uma vida de obediência à lei de Deus. Quando a gente alimenta as paixões da carne, quando a gente alimenta as nossas tendências para a carne, nós vamos estar escravos do pecado. Porém, se nós nos alimentarmos de Deus todos os dias, buscarmos incessantemente, dominar o nosso temperamento, a nossa má palavra, os nossos desejos, o nosso egoísmo, pelo domínio do Espírito Santo na nossa vida deve agradar a Deus. E como a gente leu, nós vamos ler Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, perto daquele outro verso que a gente leu sobre a colheita, né? Mas esse verso aqui fala desse poder do Espírito a transformar a nossa vida. Gálatas 5, diz assim, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, não podemos nos enganar de que viver escravos do pecado, que praticando e alimentando o pecado, irmãos, isso não vai permitir que cheguemos ao céu, que peguemos a nossa roupa suja e simplesmente Jesus nos cubra com o seu manto de justiça. Mas os frutos, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, aqui nessa passagem deixa muito claro o que é luz, o que é trevas, o que é viver em pecado, o que é viver em luz. Precisamos nos comparar com isso, olhar para essa passagem
passagem diz assim, meu Deus, quais são os frutos que eu dou? Quais são os frutos da minha vida, das minhas palavras, das minhas ações, da maneira como eu lido com a minha família e como que realmente eu estou sendo dominada pelo Espírito de Deus, ou por mim mesma, ou pelo Espírito do inimigo. Então, diz aqui, se vivemos em Espírito, andemos em Espírito. Se dizemos que vivemos em Espírito, que Ele vive em nós, nosso andar, nosso dia a dia, nosso proceder precisa ser de acordo com isso. Colossenses 1:27 nos diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, a habitação de Cristo em nós, como templo de Deus, como templo do Espírito Santo, é que nos habilitará a viver na glória eternamente. Abra em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Compreendem? Então, é negar o nosso eu, negar a nossa carne, os nossos desejos carnais e permitir que Cristo vive em nós. E tudo que for fazer parte, tudo que fizer parte da nossa vida aqui nessa terra, que seja a vontade de Cristo em nós. Era assim que Jesus via na terra. Ele fazia a vontade do Pai. Que nós vivamos aqui na terra pela vontade do Pai, pela vontade de Deus. Eu queria que vocês acompanhassem essa passagem. Em seus esforços para alcançar o ideal de Deus para si, o cristão não deve desprezar ou desesperar de coisa alguma. A perfeição moral e espiritual, mediante a graça e o poder de Cristo, é prometida a todos. Jesus é a fonte de poder, a origem da vida. Ele nos leva à sua palavra e da árvore da vida nos apresenta as folhas para a saúde de almas enfermas de pecado. Ele nos leva ao trono de Deus e põe em nossa boca uma oração pela qual somos levados a íntimo contato com Ele próprio. Em nosso benefício, põe em operação os instrumentos todo-poderosos do céu e cada passo tocamos o seu vivo poder. Então, é o poder de Deus que nos habilita a viver uma vida moral e espiritual forte. Então, o que é essa promessa? Eu diria assim, uma vez eu estudei sobre essa questão e eu fiquei impressionada com a questão da palavra de Deus. Os mandamentos, por exemplo, a gente vê lá, eu sou o Deus que tirou do Egito, da terra de servidão. Então, é o Deus que nos liberta. Ele é o Deus que nos liberta. Então, portanto, não adorarás outros deuses, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não matarás, não adulterarás. Enfim, esses nãos são mais do que ordens, são promessas. Ele é que nos liberta. Então, ele não nos permitirá viver escravos do pecado. Não vamos matar, não vamos roubar, não vamos adulterar, nós não vamos ter outros deuses pelo poder desse Deus que liberta. Então, a lei de Deus em si é um conjunto de promessas para nós. E a gente precisa aceitar isso como o poder de Deus. Então, como eu já li essa passagem aqui, eu queria só terminar com Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 e 19, que fala sobre a igreja de Laodiceia. Né? A mensagem de Deus, a igreja de Laodiceia, é a mensagem de Deus para nós, para nos preparar para o selamento. E essa mensagem diz que nós devemos comprar roupas brancas, vestiduras brancas, para que nos vistamos e não apareça a vergonha da nossa nudez, porque somos destituídos da glória de Deus. Como natureza, nós somos pecadores, nossa nudez é vergonhosa, porém a gente pode comprar de Cristo as suas vestes brancas. Como que isso se procede? Nós vimos ali aceitar a graça de Cristo e aceitar essa transformação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, versículo 19, diz assim, eu repreendo e castigo a quem amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Então, essa mensagem de Laodiceia é para nós que vivemos o tempo de selamento. É para nós que queremos vencer os pecados. É para nós que queremos
ter as vestes brancas de Cristo, os olhos abertos com o colírio do Espírito Santo, é para nós que precisamos mudar o nosso caráter. Essa mensagem é a mensagem que nós vamos ou aceitá-la e viver, ou rejeitá-la e morrer, você perecer diante da salvação. Compreenderam? Essa mensagem de Laodiceia é o apelo de Deus para o nosso coração, que nós possamos nos posicionar de forma a aceitar a nossa pobreza, a nossa nudez, a nossa cegueira, para que Ele transforme tudo isso e nos dê o seu colírio, as suas vestes brancas, para que estejamos naquela multidão lá de Apocalipse 7. Apocalipse 7 termina, irmãos, termina com dizeres assim muito lindos a respeito de 144.000. Apocalipse 7 termina dizendo que eles são vitoriosos, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, né? E isso a gente vai continuar amanhã, uma parte mais sobre a missão desses 144.000. Mas eu apelo a você, o seu coração, essa manhã, deixe Deus fazer essa transformação. Peça a Ele arrependimento, peça a Ele zelo, para que o seu caráter, assim como o meu também, seja transformado e possamos receber as vestes brancas de Jesus Cristo, o seu caráter em nossa vida. E aqui eu termino a mensagem dessa manhã. Amém. Deus seja louvado, glória a Deus. Neste momento, nós vamos fazer as 3 orações para dar continuidade, fazendo as considerações. Nós vamos pedir para você fazer uma oração, Nádia, e se tem alguém que gostaria de fazer a outra oração, levante a mãozinha. E a terceira, então, será cantada. Ok. Vamos dobrar os nossos joelhos, a Nádia faz a primeira, logo em seguida, então, nós teremos alguém, um voluntário para fazer a segunda oração, e a terceira será cantada. Oremos ao nosso Deus. Nosso Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pela salvação em Cristo. Porque Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu neste mundo por nós. Veio na sua carne enfrentar o pecado e expulsar Satanás da tua presença como acusador. Veio o Senhor nos dar vitória, porque pela sua vitória também somos vitoriosos. Mais que isso, Senhor, mais que o perdão, mais que o exemplo, Ele também nos concede o poder para vencer e receber em nós a transformação do caráter e a restauração necessária para estar na glória contigo. Te agradecemos, Senhor, por essa verdade maravilhosa e libertadora. Podemos contar com a tua misericórdia todos os dias e nos aproximar do trono da graça, lá onde tu intercedes por nós ainda, enquanto nos resta tempo de graça. Estamos vivendo em tempos difíceis, Senhor, vivendo tempos difíceis para nossas famílias também. Vivendo em tempos difíceis para o nosso caráter, porque as tentações se avolumam ao nosso redor, tantas coisas que nos distraem, Senhor, dos interesses celestiais. Mas queremos, ó Deus, pedir a tua misericórdia sobre nós. Que Cristo e sua cruz, Cristo e seu amor, seja o grande motivo de nossos louvores, de nossas palavras, que amemos a Cristo de todo o nosso coração, e que estejamos dispostos a, por Ele, abrir mão de tudo e qualquer coisa neste mundo, para vivenciarmos nesses momentos finais da história da humanidade as verdades maravilhosas. Suplicamos, ó Deus, que o teu poder repouse sobre nós, porque dele dependemos, somos fracos e pecadores, mas Jesus nos promete em sua palavra, que o seu Espírito será concedido àqueles que creem, que o receberem como Salvador. E assim estamos pedindo, suplicando o batismo do Espírito Santo sobre nós. Ensina-nos, Senhor, a viver esses dias complicados na tua presença. E que nessa presença recebamos o poder para vencer cada dia, cada momento, as tentações e ensinar os nossos queridos também a vencer. Em nome de Jesus. Amém. Continuando, ó Deus, na tua presença, nós queremos te pedir, Senhor, misericórdia. Misericórdia do seu povo,
aqui, Senhor, tem uma pequena parte do seu povo que deseja ardentemente, Senhor, vestir as vestes brancas, que deseja ardentemente, Senhor, a cada manhã ter força para arrepender dos teus pecados. O Senhor tem gritado aos nossos ouvidos aqui nessa sala, para que nós possamos sentirmos esse desejo de arrependermos dos nossos pecados, para que nós possamos transformar o nosso caráter. Com um caráter defeituoso, não podemos, Senhor, estarmos na tua presença. Por isso, ó Deus, muitas vezes temos sido falhos, temos sido fracos, mas temos caído, Senhor. Mas nós queremos te pedir, dai-nos força. Dai-nos, Senhor, vontade a cada manhã de fazer aquilo que te agrada. Nós te clamamos, Senhor, por misericórdia, por essa sala, por cada irmão aqui presente, por cada família. A Nádia falou aqui sobre educação verdadeira, como que isso é importante na vida dos nossos filhos, agora nos últimos dias, para que eles possam resplandecer a tua glória, a tua luz, dentro do ambiente familiar, na igreja, na sociedade. Dai-nos sabedoria, Senhor, a cada dia, para educarmos os nossos queridos, porque a educação verdadeira não é só para as crianças, mas é para toda a família. Ó Pai de amor, nós, neste momento, entregamos os momentos seguintes em Tuas mãos, para que o Senhor continue a falar em nossos corações. Nós pedimos uma bênção toda especial aos adoradores que aqui estão, porque hoje é sábado, e nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, te honrar e te glorificar nesse santo dia. Abençoe também as pessoas que vão ouvir através do YouTube, para que elas possam, Senhor, também sentir o desejo de ter as suas vidas transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Ouve, Senhor, o nosso clamor, e envia o teu Santo Espírito para convencer o nosso ser de que tu és soberano. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos abrir para as considerações. Aqueles que sentiram o desejo de compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, este é o momento. É só levantar a mãozinha, manifestando aí o seu desejo de falar. E a Heloísa levantou a mão aqui. Seja bem-vinda, Heloísa. Oi, Irene, bom dia. Olha, eu estou aqui assim, encantada com o cuidado de Deus por essa sala. O pastor Jorge, né, ele pregou aqui no início da semana e ele pregou exatamente sobre Zacarias, o capítulo 3, né, que a Nádia citou aqui, exatamente os versos que ela leu. Então, gente, o nosso lema aqui na sala, quando Deus repete, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. E Deus está repetindo na mesma semana, né? Na mesma semana. O pastor Jorge pregou um dia sobre esse assunto. E a Nádia agora vem falando das vestes brancas, né? E uma coisa me chamou muita atenção aqui no verso 4 e no verso 5. E lá fala assim: então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu:
ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então, a veste, ela se compunha da própria veste, mas ela se compunha também da mitra. Então, a veste completa, ela não era só a veste, era a veste e a mitra. E como que foi colocada essa mitra? Mandou tirar a mitra e colocar uma mitra limpa. O que a Nádia está falando aqui o tempo todo, né? Ontem, hoje, ela está falando da importância da nossa mente estar limpa para que a gente possa transformar o nosso caráter e assim nós vestimos as vestes brancas. Quando eu vou ao comentário adventista, no comentário adventista, lá tem algo muito importante sobre a mitra. Essa mitra que deve estar limpa aí na sua cabeça, né? Então, vamos ver o que o comentário fala. Lá no volume 1, na página... deixa eu ver aqui, na página 700. Lá fala o seguinte: esta era a parte mais notável e sobressalente da mitra. Era colocada na frente sobre a testa e assim atraía a atenção de todos, talvez ainda mais que o peitoral. Sua posição a tornou o ponto culminante de todo o traje sacerdotal. Essa posição adquiriu ainda mais importância com a inscrição que carregava: Santidade ao Senhor. A inscrição deu ao povo o mais elevado conceito de religião e apontava para o seu objetivo supremo. Era um constante memorial de que, sem esse elemento essencial, toda adoração seria abominável à vista de Deus. Com relação ao sumo sacerdote, ela lhe ensinava que seu ministério não deveria se tornar mera formalidade, mas que seu objetivo era a consagração da sua própria vida e da vida do povo. Esta é uma lição muito importante para os ministros de Deus atualmente. Os ministros que levam isso em conta estão sob a mais severa condenação do céu. A importância dessa inscrição sobre a mitra explica porque é mencionado mesmo antes da própria mitra. Aqui está falando, então, que o que tinha na mitra, que era tão importante, ela era mais importante, mais vista do que o próprio peitoral. Aqui está falando que é o que estava escrito na mitra: Santidade ao Senhor. O que deve estar escrito na nossa testa, com letras de ouro, assim como era escrito ali na mitra: Santidade ao Senhor. E santidade ao Senhor passa pelo meu lóbulo frontal, passa pelo aquilo que eu vejo, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu visto. Então, para que nós possamos refletirmos o caráter de Cristo, nós precisamos de entender que aquilo que estimula as nossas paixões inferiores, elas apagam da nossa testa, do nosso lóbulo frontal, a santidade ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que nós possamos entender que a veste, ela precisa de ser completa. Ela tem que ser a veste branca, mas ela também tem que ser com a mitra, né? Ponha ali uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Chegou o momento de nós tirarmos aquilo que é sujo, aquilo que nos afasta do Senhor e colocarmos a mitra limpa. A veste tem que estar branca, mas a mitra, ela tem que estar limpa. E com uma mitra suja, nós jamais poderemos ter a veste branca. É um completo, é um conjunto. Deus deu as duas peças. Ele deu a roupa, mas Ele deu a mitra. E a nossa mitra hoje é a nossa mente. E a nossa mente
ela tem que estar escrita tal qual estava escrita ali na mente, na mitra do sacerdote. Santidade ao Senhor. E santidade ao Senhor é tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu bebo, tudo que eu assisto, tudo que eu converso, tudo que eu penso. Isso é santidade ao Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada, Heloísa, pela a sua contribuição. E nós somos chamados para isso, para refletir o caráter de Cristo. E não pode ser em algumas coisas, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Mensagem aos jovens, capítulo 40, diz que nós não podemos controlar as nossas emoções, nós não podemos controlar os nossos impulsos, mas nós podemos e devemos sujeitar a nossa vontade à vontade de Jesus Cristo. E quando nós fizermos assim, então Deus tomará imediatamente posse, efetuando em vós tanto querer como realizar. E então toda a sua natureza será submetida ao domínio do Espírito de Cristo, e os seus próprios pensamentos a ele estarão sujeitos. Então o Senhor mostra o que ele pede, mas ele nos ensina, ele nos dá força, ele mostra o que nós devemos fazer. Não conseguimos controlar os nossos impulsos, as nossas emoções, mas podemos sujeitar a Deus a nossa vontade. E aí ele vai fazer o que precisa ser feito na nossa vida. Ele vai tomar imediatamente posse de nós, de todo o nosso ser, né? E nós então teremos esta vida transformada pelo poder de Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. E aqui diz que ele vai realizar, então, uma total mudança em nossa vida. Ele nos ensina e nos dá poder dos céus, né? Ele nos dá as vestes. Mais alguém gostaria de dar a contribuição? Oi, Irene, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Feliz sábado para todos. E está chovendo muito, não sei se estão ouvindo o som. Eu queria completar exatamente o que você falou, porque tem uma linhazinha bem fininha que separa a verdade do erro, né? Não é o que nós fazemos que vai nos salvar, é o que Cristo fez por nós. Mas nós mostramos o que Cristo fez por nós através das obras, né? Através das nossas ações. É verdade que temos que retirar, temos que fazer o que está às nossas mãos. Mas, não, como você falou, não esquecendo que é Cristo em nós que vai fazer, porque senão fica como um ovo, só a casca, com aparência, uma noz, só a casca, sem a noz dentro. Salmo 51, verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Na verdade, é Ele que vai tirar tudo de imundo de nós. Como você mesmo, Irani, disse que uma vez não queria mais dizer nome feio e tentou, por todas as suas forças, não dizer o nome feio. E até que viu que não conseguia e foi clamar a Deus: Senhor, eu não quero mais dizer, me concede forças. Aí Ele faz o que você não tem condições. Então, é muito importante, porque por isso que no céu, quando Jesus vier, muitos vão dizer assim: Senhor, quantas vezes eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, disse, não vos conheço. Se não for Cristo fazendo em nós, se não for o Espírito Santo fazendo em nós, só é aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. Então, nós precisamos verdadeiramente ser guiados pelo Espírito Santo, agir pelo Espírito Santo, fazer não as nossas obras em si, mas as nossas obras guiadas e
feitas através da ação de Deus em nós, né? De Jesus em nós, do Espírito Santo em nós. Então, Davi, que teve a conversão, que tem sido um exemplo, ele mesmo disse, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós não temos nenhum poder, nem de dizer, Senhor, eu te dou meu coração. De Senhor, toma o meu coração, porque eu mesmo não tenho como te dar. Então, é tudo Deus, toda honra e glória é dada a Deus. Então, espero que eu tenha me feito entender, né? O que nós podemos fazer em mãos, nós fazemos, e aquilo que nós não podemos, é Deus que faz, né? E mesmo aquilo que a gente faz, é Deus que faz por nós. As intenções, porque Jesus, Deus, ele nos sonda tudo, né? E só Deus também para dizer, estás perfeito ou não estás perfeito. Só Deus vai poder dizer, se pesado foste na balança, né? E não foi achado em falta, ou pesado foste na balança e achado em falta. Essa é a minha consideração. Obrigada, Giane. Mais alguém gostaria de dar a sua contribuição? Nós somos gratos ao nosso Deus, porque eu gostaria de deixar aí essa mensagem aos jovens, né? E somos gratos a Deus por a mensagem que Ele mandou para nós nesta manhã, através da nossa irmã Nádia, de 144 mil. Outra coisa que me chamou a atenção também, logo no início da mensagem dela, foi quando ela falou que pode ser que sejamos nós, né, a levar essa mensagem agora, mas pode também não ser nós, pode ser que sejam os nossos filhos. E isso chamou muito a minha atenção, viu, irmã Nádia? E eu me lembrei de Davi. Davi foi rei, Davi foi preparado, era um guerreiro, foi dedicado ao Senhor, e ele pensou que fosse ele que fosse construir o templo, né? Mas o Senhor falou com ele, não vai ser você, vai ser o seu filho. E na hora que você falou, eu me lembrei, precisamos dedicar mais tempo, precisamos dedicar mais. Deuteronômio também me chamou muita atenção, né? Todo o tempo nós estarmos falando aos nossos filhos durante o dia, compartilhando com eles. Às vezes os nossos filhos não veem em nós aquilo que nós temos que estar mais dispostos a, durante o dia, mostrar para os nossos filhos aquilo que Deus falou conosco pela manhã, né? Mostrar o amor de Cristo. É isso que nós precisamos mostrar para os nossos filhos. O amor de Cristo é o que está dizendo aqui em Deuteronômio. E eu parei para refletir esta passagem que você leu, que o Senhor nos ajude a, durante o dia, mostrar este amor todo o tempo para os nossos filhos, porque às vezes eles não estão buscando, mas se nós buscarmos, eles vão ver o nosso rosto resplandecendo, vão ver Cristo durante o dia, vão ouvir os louvores que nós estamos cantando durante o dia. Às vezes os nossos filhos veem tristeza em nós, né? Será que os nossos filhos estão nos ouvindo louvar? Será que louvar a Deus, estão ouvindo os hinos de louvor, estão ouvindo a alegria em nós? Estão vendo durante o dia o amor de Cristo? Porque eles não podem ler a Bíblia, mas podem nos ler, né? Podem ler a nossa vida e ver Cristo em nós. Eu quero agradecer imensamente a Deus pela mensagem que Ele mandou para nós nesta manhã. E que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que nós sejamos realmente esse instrumento e que nós levemos para os nossos filhos o que nós estamos buscando a Deus, né? Porque às vezes nós não estamos saindo para sermos missionários fora, mas podemos ser dentro do nosso lar e devemos ser para os nossos filhos, né? Muito obrigada, primeiramente a Deus, e agradecemos a você, irmã Nádia, por ter se colocado à disposição para ser instrumento nas mãos de Deus para trazer esta mensagem. Vamos, não havendo aqui nenhuma outra mão, vamos então nos despedir, vamos cantar
Tem alguém, Jeane, você pode fazer o louvor final para nós? Posso sim. Irmã Nádia, gostaria de falar alguma coisa? Sim, só rapidinho para terminarmos, eu queria dizer, irmãos, que todos nós temos muitas lutas aqui nessa terra, sabe? Eu queria dar o testemunho para vocês daquilo que Deus tem feito em nossa vida, porque, sabe, nos últimos anos, foram os anos difíceis, a adolescência dos meus filhos, e muita coisa só caiu a ficha para mim quando eu estava em crise espiritual, né? Quando eu me vi ali distraída com as coisas dessa terra, com as minhas ambições pessoais, e vi que não estava valendo a pena, que algo mais na eternidade iria estar me esperando e eu não estava preparada. Mais ou menos por volta de 2014, 2015, e eu me vi numa necessidade imensa de buscar mais a Deus e trazer esse Deus para dentro do meu círculo familiar para impressionar o coração dos meus filhos. Nós somos uma família pastoral, então a gente vive na igreja, a gente faz culto, a gente ensina, mas tinha algo mais aqui dentro faltando, sabe? E quando eu me debrucei nas revelações do Espírito de Profecia, na Bíblia, e me atentei ao tempo em que a gente está vivendo, eu e meu marido, né? A gente começou a ver a urgência de correr atrás do que foi perdido, do tempo que foi perdido. Correr atrás do prejuízo que nós tínhamos tido até aquele momento pelas distrações desse mundo. E não eram coisas ruins, eram coisas boas. Né? Me dedicava à obra de Deus, às escolas adventistas, me dedicava integralmente à obra do Senhor no final de semana. E os meus filhos, a minha família estava sendo deixada de lado. E, consequentemente, o meu própria comunhão com Deus e a minha própria vida estava enfraquecida. E eu dizia, o que eu estou correndo atrás de quê? Correndo atrás de quê? E a partir desse momento que a gente começou a aguçar nossos pensamentos, nossos olhos, nossa atenção, nossa mente, voltar para aquilo que Deus deixou revelado, nós dizemos, nossa, nós estamos no limiar da eternidade, estamos fazendo o quê com a nossa vida? Então, a gente precisa realmente focar, preparar nossos filhos para esse tempo difícil e nos preparar. É mais do que um privilégio, é uma responsabilidade. E Deus nos dá todo o suporte, todo o poder para isso. E os desafios serão até o fim. E quanto mais tempo se passa, mais perto do fim a gente chega. E eu penso, meu Deus, o que mais eu preciso fazer para estar em ligação contigo? Me ajuda a tirar aquilo que me atrapalha, tirar aquilo que está me ocupando tempo, para que eu tenha mais tempo de estar de joelhos diante de ti, de ajoelhar no pé da cama dos meus filhos e erguendo as mãos sobre eles, pedir a tua bênção, o derramamento do teu Espírito sobre o nosso lar. Isso tem feito diferença até hoje. Claro que a gente continua precisando muito, muito, muito. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente sente essa necessidade. E eu peço que vocês orem pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu filho em especial, que tem 18 anos. Ele está no momento assim, ele está indo à igreja, fazendo culto todo dia, mas a gente vê que falta mais fervor, falta mais dedicação à sua palavra, falta iniciativa pessoal de uma vida missionária. Faz alguns trabalhos, mas falta mais apego a Deus. E muitas vezes está distraído com as coisas deste mundo, com a telinha, né? Com os amigos. E eu vejo assim, será, meu Deus, que se chegar o momento da crise, assim, do selamento, como que vai pesar na balança? Será que ele vai estar preparado? E como Jó, oro dia e noite por eles, pelos meus filhos, para que eles estejam, né, por acaso tenham cometido algum pecado, que eles se arrependam diante do Senhor. Então, eu peço que vocês pensem, não sei quantos aqui têm famílias e filhos para cuidar, sejam eles pequenos ou grandes, que Deus nos dê ainda essa graça, no tempo de graça, de fazer com que nossos filhos se voltem para Deus, ainda enquanto há chance. É isso que eu queria falar. Muito obrigada, irmã. Muito obrigada. Precisamos estar constantemente pedindo, sim, a Deus que Ele abra a nossa mente, né? Nádia, eu vou colocar o seu nome aqui, anotar o seu nome aqui. Nós também tem filho na idade do seu, e nós estamos clamando a Deus. Ore também pelos nossos filhos, por nós, e eu também vou me responsabilizar em
em orar também por você, pelo seu filho, pela sua casa. E cada um aqui, as pessoas que estão aqui conosco, já estão na minha agenda de oração, que estão na lista aqui, na sala de consagração. E ao orarmos, vamos orar também pelas pessoas que estão nos ouvindo através do YouTube, para que essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, elas também sejam contempladas. Precisamos orar uns pelos outros, clamar, unir a nossa voz como verdadeiros intercessores, unir a nossa voz à voz de Jesus, porque Deus atende às nossas orações, né? Vamos, então, finalizar, agradecidos ao nosso Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida, Nádia, o seu ministério, o ministério dele através da sua casa, que o Senhor abençoe cada mãe, cada pai, cada pessoa que aqui está, que veio para adorar a Deus, com a bênção toda especial. Cada um que aqui está tem um ministério no seu lar. É um ministro de Deus no seu lar. Que o Senhor te abençoe e fortaleça a sua fé. E que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus para refletir o caráter dele. Minha querida Jeane? Oi, Irene, faça uma pequena oração, aí eu termino com a música. Com louvor? Tudo bem. Não, sim, você faz uma oração. Tudo bem. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Louvamos, Senhor, o teu nome. Santificado seja o teu nome aqui na terra. Assim como nos ensina a santificar o teu nome aqui na nossa vida, assim como os anjos santificam no céu. Pai querido, a tua palavra diz que nós não podemos controlar as nossas emoções, os nossos impulsos, mas podemos nos sujeitar à nossa vontade, à tua vontade. E aqui estamos, Senhor. Trazemos os nossos corações, Pai, e suplicamos que o Senhor tome os nossos corações, Pai querido. Toma a nossa vontade em tuas mãos. Nós aceitamos o teu convite, queremos refletir o teu caráter. Por isso nós te pedimos, toma o nosso coração e cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de nós um espírito reto. Senhor, te pedimos uma bênção toda especial sobre cada mãe, cada pai, cada pessoa que aqui está. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça a nossa fé. Prepara-nos, Senhor, para estarmos contigo. Prepara-nos para viver aqui também, para refletir o teu caráter, para levarmos outras pessoas aos pés de Jesus. Seja com os nossos filhos, Senhor, seja com os nossos familiares, seja com essa pessoa que está ouvindo neste momento através do YouTube, abençoe o lar dela. Pai querido, queremos refletir o teu caráter, queremos ser novas criaturas. Por isso nós te pedimos, faça de nós novas criaturas. Derrama-te sobre nós o teu Santo Espírito. Oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Como Deus em tua mão, como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, fácil, puro, santo e bom, cheio enfim do teu amor. Toma, ó Deus, as minhas mãos, os meus pés e os lábios meus, e em favor dos meus irmãos, hajam sempre com amor, com prazer por onde for. Quando enfim voltar Jesus, com poder em glória e luz, toma, Deus, meu
oscilar. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Desejamos a todos um sábado feliz na presença do nosso Deus. Hoje é sábado, santo dia do Senhor, que Ele nos concede a graça e nos ensine a santificar este dia da maneira que Deus deseja que seja santificado. Um feliz sábado para você e a sua família, que Deus te abençoe e te guarde. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estaremos aqui neste mesmo horário. Até amanhã, gente. Pessoal, fique com Deus. Feliz sábado, meu querido. Deus abençoe a todos.